Eu vou falar, eu vou falar de uma artista plástica também. Eu vou aproveitar o seu gancho aqui. Marcão gostou, ele vai participar do Remote by Night. Sacanagem é comigo, não deixa de fora, não. Vou falar de uma personalidade muito legal. Tem uma foto dela aí, Marcelão. Aqui? Essa daí. Quem que é essa pessoa linda? Essa daí é Camille Claudel, com 20 aninhos de idade. Nascida na França, no norte da França, a cidade aqui, me perdoem pelo meu péssimo francês, mas é Fère-en-Tardenois, artista plástica, escultora, irmã mais velha do poeta e diplomata Paul Claudel, né? Ela nasceu em 1864, em 8 de dezembro de 864, e em 1881 a família dela, sem o pai, se muda para Paris, e foi com 17 anos, né, que a academia, ela entrou na Academia Colarossi, né, ou Colarussi, onde também estudaram Paul Gauguin e o Amadeu Modigliani. Isso daí. Então, era uma das poucas escolas ali em Paris que aceitavam estudantes mulheres, e aí lá ela conheceu um escultor chamado Alfred Boucher, que também foi seu professor, foi seu mentor, e inspirou não só a Camille, mas toda uma geração de novos escultores, que a gente vai falar isso daí daqui a pouquinho, né? E a Camille Claudel, ela inclusive esculpiu um busto do Alfred Boucher, em homenagem aí à grandiosidade da contribuição que ele deu na carreira dela, né? E esse Alfred Boucher, acho que tem uma foto dele também, a gente já pode passar, tem uma foto dele e do Museu Camille Claudel, né? Esse daí, à esquerda, é o Alfred Boucher, que foi mestre da Camille Claudel, e ao lado tem uma foto do Museu Camille Claudel, que é uma coisa bastante interessante. Esse museu ele fica a 100 quilômetros de Paris, numa cidade chamada Nogent-sur-Seine, desculpe também meu francês, Marcão pode me corrigir, né? Onde que ela morou dos 12 aos 17 anos. Esse museu ele foi inaugurado em 26 de março de 2017, há 5 anos atrás. Ele é formado por uma antiga casa da família Claudel e pelos prédios novos e projetados ali pelo Adelfo Scaranello, que é um arquiteto, o arquiteto responsável por esse projeto, né? É interessante, cara, porque assim, a Camille Claudel, ela teve uma vida bastante conturbada e ela teve uma carreira bastante negada, não só pela família, mas pela sociedade, que também era muito machista e não aceitava a arte vindo de uma mulher, principalmente esculturas, nus, né? Trabalhava isso com uma forma bastante preconceituosa. A gente está falando ali de final do século XIX, né? 1880, 1890, né? Então ela foi bastante prejudicada e ela não fez sucesso em vida, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa parte da ascensão do trabalho da Camille um pouquinho mais para frente, né? Mas falando só do museu, né? O museu ele traz 44 trabalhos da Camille, que é mais ou menos a metade das obras que sobreviveram ao tempo, né? E as cópias que a própria artista fez, e no fim da carreira dela, no fim da vida dela, ela destruiu muitas obras dela, ela quebrou muitas obras dela. A coleção que estava guardada pela sobrinha neta dela, que chama Reine Marie Paris, essa sobrinha, ela resgatou essas obras e fez esse trabalho junto com a diretora do museu, que chama Cecília Bertrand, né? A sobrinha neta, a Reine Marie, ela escreveu um livro também, que depois deu ensejo aí para o filme que a gente vai falar daqui a pouco também, da Camille Claudel, né? O museu também é dedicado aos escultores Alfred Boucher, né? E Paul Dubois, ou Dubois, né? Dubois, que eles possuem diversas esculturas do Alfred Boucher e do Paul Dubois,
e de outros artistas contemporâneos. Aí eu fiz uma coletânea de fotos, acho que tem umas 12 fotos aí, que eu vou pedir só para a gente passar meio rapidinho, para a gente ver parte do acervo que tem nesse museu. Ali você vê uma do próprio Alfred Boucher, à direita, embaixo, que chama, numa tradução livre minha aí, ao ponto, ao objetivo, né? Tentando alcançar o objetivo, é alguma coisa assim que ele quis dizer. Você vê, os três ali estão na figura tentando alcançar. Ao centro, embaixo, também, você tem um busto do próprio Rodin, né? E em cima do busto do Rodin tem o busto do Rodin, e do ladinho ali, ao centro em cima, que é o irmão da Camille, que é o Paul Claudel, que é um diplomata, que ele se achava o gênio da família, né? E por conta disso também ele e a mãe internaram a Camille Claudel no hospital psiquiátrico, ela com 40 anos de idade, né? Tá, tem mais algumas fotinhos aí, não tem, Marcelo? Sim. São artistas espetaculares. Aí eu coloquei basicamente uma de cada artista que expõe lá das obras. Eles aproveitaram esse museu para valorizar muito esses artistas que eram contemporâneos aí, porque dessa onda Rodin se destacou muito, né? Dos artistas que expunham com essas esculturas, essa técnica de fazer as esculturas de bronze, né? É uma técnica bastante legal, mas o precursor disso aí, um dos precursores, a gente atribui aí ao Alfred Boucher, que influenciou realmente muita gente que está expondo nesse museu. E embaixo ali à direita é um próprio busto da Camille Claudel feita pelo Rodin, né? E à esquerda em cima é uma obra do Rodin também. São obras lindíssimas. Esse museu deve ser um espetáculo, eu não conheço, mas deve ser um espetáculo, né? Bom, contando um pouquinho mais sobre a Camille Claudel, né? Aos 18 anos, em 82, ela alugou um ateliê, ela já morava com a família em Paris, aí ela alugou um ateliê com outras mulheres, a maioria de origem inglesa. Em 1883, o Alfred Boucher, que era professor mestre dela, ele se muda para Florença e ele indicou Auguste Rodin para assumir as instruções das suas alunas. E foi aí que ela conheceu o Rodin, Camille Claudel conheceu o Rodin, começou um tumultuado e controverso relacionamento, né? Ela tinha só 19 anos, e logo no ano seguinte que eles se conheceram, ela já inicia os estudos dela na própria oficina do Rodin. E aí ela se tornou musa inspiradora do Rodin, modelo, confidente, amante, mas a Camille nunca morou com o Rodin porque ele era casado e ele nunca questionou em se separar. A família da Camille, problema sério aí já de infância, né? Primeiro que a família não aceitava o caso dela com o Rodin, né? Mas a mãe já tinha uma rejeição própria com a Camille, porque a Camille ela nasceu logo depois do irmão mais velho dela. Eu falei que ela era a irmã mais velha. O casal teve um filho homem que morreu muito cedo, morreu com poucas semanas de vida. E a Camille nasceu depois, né? Então ela já chegou na família com aquele estigma de, pô, a gente era para ter um filho homem, aí o homem morreu, nasceu uma menina agora, puxa, então, aquela coisa de família muito antiga, né? De não ter o sucessor, né? E a mãe também não concordava com as artes, né? Não concordava com o Rodin, já tinha esse problema sério aí de que não era um menino, nunca concordava com as artes, então a mãe já era um problema. Em 1892, ela terminou o relacionamento com o Rodin depois dela ter que fazer um aborto, mas ela continuou vendo ele até 1998, então ela teve aí uns 14, 15 anos que ela ficou em relacionamento obscuro aí com o Rodin. Aí, muito interessante, tem uma escultura que eu pedi para colocar duas fotos juntas, essa daí à direita. Essa à direita está no Museu d'Orsay, em Paris.
essa escultura chama a idade madura, a era da maturidade, The Age of Maturity. Ela é uma escultura que, quando Rodin viu essa escultura, ele ficou chocado, ele ficou furioso, e ele, de certa forma, ajudava a Camille a se sustentar. O pai dela também, enquanto ele era vivo, ele sustentou, o Rodin ajudou muito, e o Rodin também ajudou na carreira dela, né? Só que quando ele viu essa obra, que era uma obra impecável, maravilhosa, e até superando os próprios mestres, né? Ele cessou qualquer tipo de suporte financeiro para Camille e pressionou um ministro para cancelar pagamentos de obras feitas em bronze. Então, assim, para deixar Musée d'Orsay. Então, ele cancelou os pagamentos para deixar a Camille na miséria mesmo, para deixar na lona, né? Então, essa obra é muito impactante, e a próxima obra que estaria à esquerda, que é a Shakuntala, né? Ela é uma escultura de mármore de 1905 e está no Museu Rodin, em Paris, que também é uma obra sensacional ali, de um detalhismo impressionante. É muito bonita essa obra mesmo. Então, falando aqui da Camille ainda, né? Ela, a partir de 1893, quando ela se separou do Rodin, ela começou a ganhar bastante protagonismo aí no cenário, ela começou a fazer bastante sucesso, né? E isso durou até 1906, quando ela começou a ter problemas de saúde física e mental, né? Ela levava uma vida bastante miserável, trancada no seu alojamento. Como eu falei, ela chegou a destruir inúmeras obras, ela estava com problemas sérios ali, e ela tinha sinais de paranoia, porque ela achava que ela vivia um terror ali de que ela era perseguida pelo Rodin. Isso a gente não consegue dizer se é tão exagero ou se tem um fundo de verdade, né? Porque o Rodin fez coisas para prejudicar ela, sim, né? A gente tem dados históricos disso. Bom, o irmão, que era um mimo de pessoa, né, uma pessoa muito bacana, né, ele contratou um médico que diagnosticou ela com esquizofrenia, né, e depois que o pai dela morreu, que foi em 1911, dias depois o irmão, o Paul Claudel, ele internou ela numa clínica junto com a mãe. Né? O atestado foi assinado pelo irmão, pelo médico que o irmão contratou, chama Dr. Michaud, né? E ele no atestado bota que ela tinha psicose delirante, né? Aí ela foi internada em 10 de março, aos 48 anos, e na entrada do hospital é interessante porque tem ali escrito que ela foi internada voluntariamente, mas no registro não tem a assinatura dela, só tem a do médico e do irmão, né? Aí depois durante a Primeira Grande Guerra, ela foi transferida para um asilo, e nesse asilo ela nunca mais pintou, nunca mais esculpiu, não recebeu visitas nem da sua mãe, nem da sua irmã, e o irmão, o Paul, voltou para ver ela 7 vezes. Então, durante toda a estadia no manicômio, os médicos tentaram convencer a família para tirá-la de lá, que ela não tinha um problema sério, mas a família manteve ela lá por 30 anos, de 1914, né? Não, 1911 até 43, quando ela morreu aos 78 anos. E ela foi enterrada numa vala comum do próprio hospital. É isso daí. Camille era uma pessoa incompreendida pela família, pelo seu irmão, pela sua mãe, pela irmã, né? Que o irmão invejava o sucesso da Camille, ele achava que ele era o gênio da família, e a irmã mais nova, ela desejava o acervo. E aí, quando internaram a Camille, ela comemorou. Né? Ela faleceu na obscuridade, e a sua obra só ganhou reconhecimento décadas depois da sua morte, quando então o irmão, o próprio Paul, ela já havia morrido, né? E o irmão da Camille, o Paul, ele pediu ao Museu Rodin para que fizesse uma retrospectiva do trabalho, apresentasse no museu uma retrospectiva do trabalho dela. E a exposição foi um sucesso, ela foi inaugurada em 1951, né? Mas o grande boom da carreira dela se deu na década de 80, quando foi lançado um livro
que chama Une femme Camille Claudel, de Anne Delbert, e em seguida o filme da Camille Claudel, com a Isabelle Adjani e o Gérard Depardieu, que é um filme lindíssimo, que conta a história da Camille já artista e o romance conturbado dela com o Rodin, né? E é baseado na biografia da Camille, escrita, como eu falei, pela sobrinha neta dela, a Reine Marie Parry, né? Então esse filme é bastante interessante. E uma outra dica de filme, que está à esquerda aí, que é com a Juliette Binoche, é o filme Camille Claudel, 1915, do Bruno Dumont, com a Juliette Binoche, Jean-Luc Vicente e Robert Leroy. O diretor, nesse filme, ele enfoca mais a parte da Camille internada, os 30 anos que ela viveu internada. Então, tem aí duas dicas de filmes bacanas aí, com a Isabelle Adjani e o Gérard Depardieu. A Isabelle Adjani, lindíssima, lindíssima, e com uma atuação. Aliás, as duas, né? A Isabelle Adjani e a Juliette Binoche são dois monstros, né? Fizeram muitas produções também no cinema americano, mas na Cinemateca Francesa elas são, assim, ícones. É isso daí. Então, falamos aí sobre um pouco da Camille Claudel, que é essa artista que ficou esquecida durante toda a vida dela, mais uma, né, que só fez sucesso depois que morreu. Né? Ela tem muita gente assim, né, que na vida toda faz um baita trabalho, não é reconhecido, depois que morre, às vezes muito tempo depois, fica famoso, e aí as obras ficam com preços milionários, mas o artista mesmo, a pessoa morre na miséria às vezes, né? E é engraçado, né, Marcelo, porque você vê, eu falei que o filme que veio sobre ela acabou por repercutir muito no tamanho da carreira dela, como que ele deixou grande, né, a personalidade da Camille, né? E a gente vê isso acontecendo de um monte de jeitos, assim, né, cara? Algumas coisas que acontecem muito depois acabam por impulsionar, e a gente nem sempre sabe de onde surgiu aquilo lá, mas um detalhe como um filme, uma coisa assim, torna o artista muito famoso, né, cara? Sim, do nada, assim, vai para a notoriedade, né? Pois é. Isso não é só com artista também, a gente falou outro dia do Nikola Tesla, né, que morreu na miséria, né, inventou tanta coisa, né, as bases de muita coisa que a gente usa hoje, né, geradores de corrente alternada, motores síncronos, transmissão elétrica, e morreu sozinho lá no hotel em Nova York, né. Você vê uma coisa engraçada, né? Por que a Mona Lisa ela se tornou a obra mais famosa do mundo? Né? Você sabe? Foi depois de um roubo, né? Pois é. Roubaram. Ela Antes foi era roubada. mais ou menos, né? Era uma pintura do Leonardo, ele já tinha o nome dele na história, tudo, mas a genialidade dele depois acaba sendo conclamada novamente, né? Porque você teve um episódio que demarcou ali. Então, essa história do roubo é uma história muito bacana, né? Que o cara roubou, aí a obra ficou perdida há muito tempo, aí voltou, aí roubou de novo. Cara, tem uma história maluquíssima disso. E aí ficou o episódio de que a Mona Lisa era uma obra muito requisitada e muito coisa. E era meio que um protesto. O cara nem sabia direito o que estava fazendo e acabou que transformou a Mona Lisa na obra mais famosa do mundo. Que coisa. E as implicações todas com relação a isso, né? Que é legal, a teoria do caos, né? A borboleta abanando a asa aqui, causando uma tempestade, um furacão do outro lado do mundo, né? Coisas imprevisíveis, né? Muito bacana a história aí quer dizer, bacana a história sim, né? Pra gente, bacana a história da Camille Claudel. Pra ela não foi muito bom, não. É isso aí. É isso aí. Estamos chegando ao final, né? E temos os aniversariantes, né? Agora, para a gente arrematar aqui a nossa hora aqui.
Ah, eu botei meia dúzia aqui para a gente mandar um abraço tem aí. um que você até estava lá, né? Tava... Olha lá, ao canto à direita ali, aniversário do Eric Jacan, meu brother. É, Não, e essa foto sensacional, porque essa foto eu fui numa feira, uma feira livre, céu aberto, e encontrei o Jacan comendo pastel de feira, malandro. Aí ele tá na barraquinha do pastel com a camisa do Black Sabbath, bicho. Cara, não tem nossa, cara olha mais... só isso, hein? Black Sabbath. Falamos aqui do Deep Purple, falamos do Frank Zappa, falamos do Emerson Lake and Palmer, mas olha quem é fã do Black Sabbath aí, Não tem situação. O cara é uma simpatia, engraçadíssimo, conversa com todo mundo, tava lá comendo seu pastelzinho. Ele é Aí realmente do dia 9 de 64, dia 9 de dezembro de 64. E a barraquinha onde ele come pastel deve fazer sucesso, porque o pessoal olha, putz, se o Eric Jacan tá comendo pastel ali é porque deve ser. Você acha que eu não fui comer um pastel ali também, né? Falei, não, com certeza é o melhor pastel de São Paulo. E, cara, é um pastel. O Jacan é uma figura mesmo. Ele não é. Você vê que não é um cara que. Eu tenho um amigo que ele é professor de português, cara, mas ele. Você fica assim, puta, tudo que você fala errado, assim, você fala, pô, aqui tá o professor. Eu falei, cara, se tudo que vocês falar errado eu ficar corrigindo, vocês não vão acreditar. Eu vou ser o cara mais chato da roda. Então não dá. O Jacan ele leva nessa onda também. Ele é um cara que manja muito, mas ele nem liga de sentar ali na barraquinha do pastel da feira e comer um pastel ruim com ketchup vencido, né, cara? Não, ketchup quente ali, né? Ketchup quente, exatamente. Normal. Tem outro, você falou em Black Sabbath aí, ó, tem o senhor. Tem Black o Ozzy Sabbath, também. O Ozzy fez aniversário, que dia que foi? Dia 3 de dezembro. Como a gente não fez o programa semana passada, passou batido o aniversário do Ozzy, mas é o outro vovô do rock aí também. Mais um vovô do rock aí é o Zé Geraldo, né, que não é bem o rock, ele é um rock caipira, né? Para quem aí viveu as ruas de São Paulo, aí, underground, é um cara que estava muito no cenário paulista aí, o Zé Geraldo, muito bacana o trabalho dele. O John Malkovich também fazendo aniversário hoje, é um ícone também. E se tivesse vivo, o Milton Gonçalves, que deixou a gente esse ano também, está aí ao canto esquerdo à direita. E aquele embaixo ali, você sabe quem é? Não estou reconhecendo, não. E no meio, parece o Super-Homem ali, no meio, embaixo? Super-Homem, não sei não. É o Paulo Rossi, cara, na semana de Copa. Na verdade. Paulo Rossi, o cara do gol lá. É o cara dos gols, três gols que é. eliminaram o Brasil na Copa. Então estamos aí falando nisso. Né? No dia que o Brasil foi eliminado da Copa, é o dia que fez 2 anos que o Paulo Rossi nos deixou também. Nossa. Né? Também foi no dia 9 de dezembro, o Paulo Rossi faleceu, 9 de dezembro de 2020, o nosso algoz da Copa de 1982, foi a de 82 que ele tirou a gente. Foi aquela Copa lá, foi a Copa de 82. Nossa. E John Malkovich também, muito bom ator, hein? Só filme bom também esse cara faz, né? Lembra do filme Quero Ser John Malkovich? Eu assisti esse também, muito bom, cara. Não, o John Malkovich é aquele tipo de ator que você fala assim, deixa eu ver o elenco. O John Malkovich tá, eu posso assistir esse filme. Porque tem filme que você tá meio suspeito, putz, não sei. Mas aí você vê um ator do calibre dele, você fala, não, isso aqui vale a pena entrar. Que nem o Morgan Freeman, o Jack Nicholson, esses caras não entram em filme roubada, né? Robert De Niro, esses caras. Até quando o filme é roubada, vale a pena ver ele, né? Ele no filme. Porque... eu vi outro dia, ele fez ultimamente uns filmes aí de comédia dele, da família lá, ele com um avô, como avô, jogando golfe. Cara, os filmes de comédia dele são espetaculares também. Ele é um cara engraçadíssimo. Recentemente eu vi uns filmes antigos dele, assim, o Cabo do Medo. Ele todo bombado, todo malhado.
Ele faz Eu não filme sei de se tudo. eu não cara. lembro direito se é o Quero Ser de Malkovich, que tem um lugar, um escritório lá, que fica no andar 7,5 do prédio. Eles têm que apertar o 7, daí para na emergência, e tem um pé de cabra dentro do elevador, você tem que abrir a porta do elevador com o pé de cabra, e é um andar que é metade, assim, eles ficam andando de agachado, assim. Eu Eu acho não que lembrava disso, que era 7,5. é mais ou menos isso aí, né? Não sei se é Mas eu acho 7,5, que eu achava que era o 13. é alguma coisa, eu não Não lembro o sei número, porque. mas é e-mail, né? Mas é bem bacana. Sensacional. Ah, andar 12,5. 12,5, né? Nem 13, nem 7, é 12,5. Muito Mandou bom. bem. É, ali, ó, o Marcão lembrou também, Carrasco do Brasil em 82. Eita senhora, nossa senhora. Ah, mas não é o Bádio, não é o Bádio, não. O Bádio veio de 94. O Bádio é a gente que foi algoz dele. Ele perdeu o pênalti por conta própria. Então é isso. Então chegamos aí ao final do Remute 37, né? E nesse dia aí que o Brasil saiu da Copa, mas estamos aí para a próxima semana fazer o 38. 38, hein? Ó, calibre, hein? Calibre 38 na semana que vem. Hein? Pode crer. Programão de calibre rechonchudo. Né? O Marcelo recebendo visitas ali. É. Programa ao vivo é isso, né, cara? Ao vivo é isso. Ainda bem que não passou ninguém pelado lá, né? Tem que colocar uma plaquinha no ar aqui, né? Aqui do lado aqui, né? O programa ia ser vetado. Bom, já falamos de vários assuntos assim, quase vetados, né? Imagina, então. Braça alguém pelado lá, acabou, tira a gente do ar. Beleza, gente. Obrigado, Marcão, então. Henrico, Gugu, Alair, pessoal que participou aí, DJ. Quem mais estava aí hoje? Nossa, a galera hoje aí. Alair, Luiz. O Luizão, Domingues. Boa, galera. Nossa senhora, hoje teve resenha aqui, o pessoal contribuiu mesmo. Bacana, Arthur, Henrico, beleza. Galera da boa aqui. Então tá, galera. Vamos lá, então. Remute calibre 38. Vamos pro próximo. Vamos lá. Até lá, então. E hoje não esqueçam, vai ter Zenyatta Project no café, no Tchê Café, a partir das 9 horas. Washington Luiz. Washington Luiz. Vamos lá. Valeu, galera. Tchau, Hoje é dia de rock, bebê.